Fala pessoal, e aí, como é que estão vocês? Eu me chamo Bruno Silva Cardoso e convido você a vir estudar um pouco sobre o direito. Hoje, necessariamente, vamos aí, vou ler para vocês o meu TCC, cacei aí um jeito de estar publicando ele no YouTube e tal, em PDF, mas não dei conta, então eu resolvi abrir esse vídeo aqui e ler ele, né? E só ler mesmo, não vou estar parando, explicando nada, só ler. E pronto. E antes de começar, só dar uma correçãozinha que no vídeo anterior eu tinha falado assim, olha, questão do estupro virtual, que é o tema do meu TCC, da investigação. Eu tinha falado assim no vídeo anterior que o mal, né, a ameaça lá proferida é um mal justo e grave, não, mas na verdade é um mal injusto e grave, tá? Basta ali que a vítima, né, sujeito passivo da conduta criminosa, né, que está suportando a conduta, que não entenda o caráter ilícito do fato. Aí, vamos lá, eu falei assim, um crime formal, não um crime formal, um crime de estupro. Crime de estupro é um crime material, é um crime de forma, eu quis falar um crime de forma livre, né? Admite aí vários meios de execução, nesses vários meios de execução, abriu a interpretação para o estupro virtual, que eu falei, nesse modernizou aí, através do avanço da tecnologia, né? E o avanço da tecnologia aí não pode servir de guarita, né, para a prática de condutas criminosas. Aí vou dar só mais um exemplo, tá? É porque talvez não ficou claro a ameaça lá do 213 do crime de estupro. Falei que a pessoa ali pode ameaçar o pai, a mãe, né? Basta ali que a vítima entenda o caráter ilícito do fato. Mas sim, vou dar outro exemplo, vou dar dois exemplos, pode sim, para melhor entendimento. Vamos suponhamos aí que um casal que namora 4, 5 anos aí trocam fotos íntimas, né? Ou então filma ali suas relações sexuais no decorrer de um tempo, eles vão e necessariamente se separam. Um namorado, né, agindo aí de má fé, manda mensagem para ela ameaçando, falando assim, olha, se você não gravar um vídeo aí se masturbando e mandar para mim, eu vou postar as fotos que eu tenho sua aqui pelado. Pode ser uma ameaça também, basta ela entender o caráter do fato, tá? Ou então, a ameaça pode ser o quê? Pode ser contra um patrimônio, né? Eu vou destruir o seu carro se você não introduzir um pênis de borracha na sua vagina, gravar um vídeo aí e mandar para mim. Qual é o crime? Na minha concepção, seria ali estupro virtual, tá? Aí eu falei assim, videochamada, né, em tempo real, configura o estupro virtual? Sim. E se eu mandar uma mensagem ali, por exemplo, eu mando a mensagem ali pelo WhatsApp, falando assim, olha, vou matar sua mãe, né, ou seu pai, se você não se masturbar e gravar um vídeo e mandar para mim, aí se masturbando, introduzindo algum objeto nas suas partes íntimas, vai configurar necessariamente o crime de estupro? Vai. Assim, pelo menos ao meu ver, né, aos verbos presentes do caput lá do 203, a ameaça, né, a prática de atos libidinosos. E ele que está olhando os vídeos vai se sentir, né, prazeroso, prazeroso não, vai se sentir ali satisfeito com as práticas ali de atos libidinosos praticado ali pela vítima, tá bom? Só uma pequena correçãozinha aí que eu tô fazendo, tá? Mas provavelmente você que é concurseiro aí, concurseiro, perde um concurso, polícia civil, polícia militar, provavelmente caia ó, né, no concurso aí, querendo discorrer prova discursiva sobre o crime de estupro. Fiquei reparando agora, fui fazer algumas provas da OAB, essas provas passadas, né? Você não tem noção do tanto que tá caindo crimes sexuais na OAB, né? Eu tava dando reparar, tá caindo demais.
E outra coisa, agora recentemente eu fui fazer a prova do ENAD. Acho que não sei se foi em outubro ou novembro, eu não estou me lembrando a data certa. E eu fui fazer a prova do ENAD e caiu uma redação lá, né? Tinha uma historinha, claro, uma redação, pequenazinha redaçãozinha, 30 linhas. Tinha uma historinha, claro, para você identificar qual era o crime, qual era a responsabilidade do agente penitenciário, qual era a responsabilidade do Estado. Tá? Primeiro, tinha que identificar qual era o crime. Qual era o crime, Bruno? Estupro. Tá? A historinha contava basicamente assim, ó. Eu acho que eu fechei essa redação, porque como vocês deparam aí, quem está me acompanhando aqui, eu explico aí direto os crimes, eu expliquei os crimes sexuais do Código Penal Parte Especial. Então, na hora que eu li a questão, o enunciado, eu falei, nossa, aqui é o crime de estupro, né? Tava assim, basicamente, né? Tinha 2 presos, homens, dentro da cela, e um ameaçou o outro para que ele praticasse ali atos libidinosos, né? E, enfim, né? Qual é o crime? Para mim, estupro virtual. Crime de estupro, crime comum ou bicomum, não exige nenhuma qualidade específica, tanto do sujeito ativo, tanto do sujeito passivo. Tá? Pode ser mulher estrupando homem, homem estrupando mulher, ou homem estrupando outro homem. Tá? Então, tinha dois homens dentro da cela, um ameaçou o outro para a prática de atos libidinosos. Qual é o crime? Para mim, eu falei que era o crime de estupro, e eu tenho a plena certeza que é o crime de estupro. Tá? E não é só isso, né? Continua enunciado. Passou então, ó, o enunciado diz que passou em agente penitenciário em frente à cela e não fez nada. Qual era a responsabilidade dele? Eu falei que ele era partícipe do crime de estupro lá na redação. E qual era a responsabilidade do Estado? Eu falei, o Estado tem que indenizar vítimas por danos morais. Então, eu identifiquei o crime. Qual o crime que o preso está praticando no outro? Estupro. Qual é a participação aí do agente penitenciário que passou em frente à cela, viu que o cara estava estuprando o outro e não fez nada? Ele é partícipe do crime de estupro. Por quê? O dever dele é de praticar uma ação. Em vez disso, ele fez uma omissão, um não fazer. Ele se fez de desentendido. Tá? O dever dele ali era ir abrir a cela, separar os presos, identificar quem foi ali e punir. Tá? E tem as advertências lá dentro do presídio. E a responsabilidade do Estado, danos morais para ressarcir a vítima. Foi isso ali, basicamente, que eu respondi na redação. Tá? Redação ali 30 linhas, se tivesse 60, eu discorria melhor. Tá? Achei pequenininho, assim, 30 linhas é muito pouco para discorrer sobre estupro. Pelo menos escrever, né? Escrever, eu estou falando de escrever. Fui fazer a prova lá, acho que é 45 questões de marcar e tem a redação no final. Prova ali que você, que tem curso superior, tem que fazer, quem está se formando agora. Tá? É NAD lá. Médio nível ali de conhecimento dos cursos, acho que é o dos cursos de direito, se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado, posso estar enganado. E quando finalizou essa prova, uma pessoa veio e me pegou na minha mão, falou, tu é o Bruno? Falei, eu sou o Bruno, Bruno Silva Cardoso, sim. Ah, você é o rapaz que explica os crimes lá, né? Sim, sou eu. Falei, ele falou assim, tu é o cara. Eu só acertei o tema da redação do ENAD, né? Acabou a prova, acabou. Ele era de outra sala. Porque eu assisti teu vídeo falando que o crime de estupro é um crime comum ou bicomum. Você não exige nenhuma qualidade específica, pode ser homem estuprando um homem. E quando ele falou assim, quando eu li anunciado dos 2 presos que estavam na cela, eu falei, nossa, aqui é o crime de estupro. Eu falei, obrigado, tá? Ele falou, tu é o cara. Aí ele falou assim, ó, se você não é nada, eu não sei quem que é alguma coisa aqui nesse mundo não, tá? Aí pegou na minha mão, mas assim, ele prosseguiu a viagem, eu prossegui a minha. Fiquei feliz por de uma certa forma ter ajudado ele ali né, na redação ali. Acho que todos ali, provavelmente ninguém errou o tema da redação.
assim, tava muito claro que era o crime e tava pedindo para discorrer, falar sobre qual o crime e tal, qual é a conduta ali. Enfim, creio que quem assistiu meus vídeos, igual ele falou, não errou, tá? É, desculpa, teve um pequeno erro aí. Ficou em silêncio aí, se você me repassar por onde você está me assistindo aí, seu WhatsApp. É o WhatsApp não, é pelo celular, tablet, né, televisão e por aí. Aí dando continuidade, aí vamos lá. Eu quero trazer coisas novas para cá. Tô vendo aí, como eu tô estudando muito e o tempo tá, assim, eu tô com muito tempo livre. E, né, aí algumas pessoas vão e me perguntam assim, né, Bruno, para qual. Algumas pessoas vão e me perguntam assim, Bruno, para qual concurso é que você está estudando? Eu falei, para concursos ali que não foram ali dados ainda. Aí eu quero trazer coisas novas, falar sobre direitos humanos, direito tributário, eu acho interessante. E algumas coisas que vocês precisam aí saber sobre os direitos humanos, questão de proibição de armas, de guerra. Eu só vou falar as coisas mais interessantes, mais fascinantes que eu acho, tá? Em cada matéria. Questão de armas, tá? Lança-chame, armas ali que são proibidas, que são proibidas ali em caso de, de guerra declarada, tá? Aí queria trazer ali para você essas coisas, direito tributário, algumas coisas que eu acho interessante. Enfim, sobre a Alemanha também, muito se discute ali o porquê que a Alemanha é um país ainda, tá? Questão da guerra lá, nem todos os alemães eram nazistas, tá? Tinha os que eram contra, tá, a guerra. E alguns doutrinadores sustentam que a Alemanha deveria ser dividida, né, porque ela invadiu outros territórios, né, dividida entre os territórios que ela invadiu. Enfim, era para acabar ali com a Alemanha. Aí, dando continuidade, hoje vamos ler meu TCC, acho que 1 hora e meia. Esse vídeo vai ser basicamente 1 hora e meia porque ele é um pouquinho extenso e tal. Aí vamos ler. Sem mais delongas, aí desde já, se inscreve no meu canal, dá um like, compartilha para poder continuar a parada. Então todo dia vídeo novo, a parada é semanal, tá? Vamos lá, vamos ler esse TCC aqui. Aí terminar aqui eu posto lá no coisa lá e fica aí. Como eu já falei, cara, ser um jeito de estar postando ele em PDF, tá? Vocês baixam lá e lê. Mas eu optei para estar gravando esse vídeo aqui. Vocês podem ver que a tela tá diferente, tá em tela cheia, tá em tela de apresentação. E eu vou estar lendo para vocês. Meu TCC é uma coisa aí, assim, interessante o assunto. Basicamente, vai te prender do começo ao fim. Então, vamos lá, sem mais delongas aí. Vamos começar a ler, porque vai ser basicamente 1 hora e meia ou 1 hora lendo esse TCC. Eu vou ler bem de forma rápida, alguns nomes aí talvez eu não consiga pronunciar. Meu português é bom, meu espanhol é excelente e o inglês é péssimo, tá? Aí vamos lá, vamos ler aqui e focar na, na, na apresentação. Ó, qual é o nome da faculdade? Ó, Faculdade Católica da Urânio, curso de Direito, Bruno Silva Cardoso, que é a minha pessoa, investigação criminal tecnológica em análise do estupro virtual. Esse é o tema aí do meu TCC, tá? Araguaína 2015, Bruno Silva Cardoso, investigação criminal tecnológica em análise do estupro virtual.
Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade Católica do Orione como requisito parcial a obtenção de grau de bacharel em Direito. O orientador é Fernando Liseiro Jaime, ele é delegado de polícia em Araguaína, meu professor dá aula lá na Faculdade Católica, excelente profissional, excelente professor, me orientou aí no decorrer dos anos para concluir esta obra, tá? Araguaína 2015, Bruno Silva Cardoso, Investigação Criminal e Tecnológica em Análise do Estupro Virtual. Este trabalho de conclusão de curso foi julgado e adequado para a obtenção de grau de bacharel em Direito do curso de Direito da Faculdade Católica do Orione e aprovado em sua forma final 27/10/2025, apresentada à banca examinadora composta pelos professores aí, né? Fernando Rizeiro Jaime, Marcondes, Poliana. Fernando e Marcondes são especialistas aí em direito criminal, Marcondes e Poliana são advogados, Fernando é delegado, foi o meu orientador. Poliana, a área mais é dela é direito civil, mas ela é especialista em formatação, foi ela que achou alguns erros aqui na formatação, tá? Aí contribuiu aí necessariamente para que eu viesse tirar sim, uma nota que não fosse favorável para minha pessoa. Eu botei essa frasezinha aqui que eu mesmo fiz, tá? Eu botei assim, ó. A ausência de contato físico não significa ausência de violência. A cicatriz deixada na alma muitas vezes é mais profunda que a marca na pele. Bruno Silva Cardoso. Aí tem um resumozinho, vou ler ele bem de forma rápida, tá? Este trabalho analisa o fenômeno do estupro virtual, uma modalidade criminosa emergente no contexto da expansão digital. O objetivo é investigar as implicações jurídicas e tecnológicas dessa nova forma de violência que ocorre sem um contato físico direto entre o agressor e a vítima. A análise parte dos crimes tradicionais contra a dignidade sexual, para em seguida discutir a viabilidade do enquadramento do estupro virtual na legislação penal vigente. Por fim, o estudo aprofunda-se em casos reais e entendimentos doutrinários que sustentam a adequação dessa conduta aos tipos penais existentes, argumentando que o direito deve evoluir para abarcar as novas realidades sociais e tecnológicas, né? Estupro virtual, crimes digitais, violência sexual, e são palavras-chave aí. No meu pequeno resumo, tem um resumo aqui em inglês, tá? A introduçãozinha 10 linhas, porque senão se for mais é critério de tirar ponto. Introdução: o texto aborda o estupro virtual, um crime complexo praticado no ciberespaço que desafia a legislação atual. A lei número 12.015 de 2009, este delito é definido pela coação online de grave ameaça, para que a vítima pratique atos libidinosos, sem contato físico, para satisfazer o agressor. A reforma legal de 2009, que ampliou o conceito de estupro para qualquer ato libidinoso imposto sobre ameaça, abriu espaço para essa interpretação. Contudo, o debate central é se seria proporcional aplicar ao agressor virtual a mesma pena do estupro físico. O artigo 203. Questiona-se também como a investigação seria estruturada e esse enquadramento violaria princípios como o da legalidade e o da taxatividade. O estudo utiliza-se de revisão de literatura, doutrina, jurisprudência e leis para análise de viabilidade desse enquadramento no direito brasileiro. Tá? Introduçãozinha aí, tá? Segundo tópico, tratamento legislativo do crime de estupro. Vamos adentrar mais um pouco dentro dele, respirar aqui, porque vamos aí, tá? A Bíblia aborda o tema de estupro, condenando categoricamente como uma grave violação da vontade de Deus para o corpo humano. Gênesis 34. Um exemplo claro está em Deuteronômio 22, 13 e 29, passagem que proíbe diretamente forçar uma mulher a ter relações sexuais contra a sua vontade. Esse mandamento foi estabelecido com o propósito de proteger as mulheres e o povo de Israel de tais atos pecaminosos. Tem uma citação assim, a passagem de Deuteronômio 22, 25 e 27 detalha a punição que a lei de Moisés previa para o estupro de uma mulher noiva. O agressor seria morto por apredejamento e a mulher considerada inocente, mesmo que essa lei fosse específica para a antiga nação de Israel. O princípio por trás dela é clara: o estupro é um pecado grave para Deus e sobre aquela lei era punido de forma mais severa possível com a morte do criminoso.
O Antigo Testamento possui algumas passagens difíceis sobre este assunto, como que se encontra em Deuteronômios 22, 28 a 29. Caso uma mulher encontre uma jovem virgem que não seja noiva, a force a ter relações sexuais com ele e ele estejam descoberto, o homem deverá pagar 50 ciclos de prata ao pai da moça, por tê-la desonrado. Ele será obrigado a se casar com ela e não poderá se divorciar dela por toda a sua vida. Para entender as diferentes consequências que o estuprador de uma mulher não noiva enfrentava, é preciso analisar Deuteronômios 22, 28 a 29, dentro do seu contexto cultural. Naquela sociedade antiga, as mulheres tinham poucos direitos, não possuíam propriedades, não podiam trabalhar para se sustentar e sua proteção legal dependia do pai, marido ou filho. Sem esse amparo, as opções se resumiam em escravidão ou prostituição. Como uma mulher solteira que não fosse virgem dificilmente se casaria, ela perdia seu valor social sem a perspectiva do casamento. Ela se tornava um fardo para o seu pai. Enfim, superado esse marco histórico, percebemos que até a Bíblia tinha um tratamento e uma certa preocupação com o crime de estupro naquela determinada época da civilização, aplicando punições até de certo modo bastante severas, passando para os dias atuais com o surgimento dos neoconstitucionalistas, surgimento do Estado moderno, em que as leis estão positivadas no ordenamento jurídico interno de um Estado democrático de direito, dando continuidade ao tratamento legislativo do crime de estupro até os dias atuais. Antes da Lei 12.015 de 2009, o estupro era classificado como um crime contra os costumes. Isso significa que a lei protegia a moralidade sexual da sociedade e não diretamente a vítima. Nessa lógica, o Estado era tratado como o principal ofendido, mais até do que a pessoa que de fato sofria a agressão, conforme explica Guilherme de Souza Nutti, 2013, página 25, uma outra citaçãozinha dele aqui. Há muito tempo defendemos que o antigo nome para os crimes sexuais no Código Penal, crimes contra os costumes, era inadequado. A razão é que esses títulos se baseiam em ideias ultrapassadas sobre a sexualidade. O termo costumes não protegia o indivíduo, mas sim uma moralidade coletiva, antiga e até puritana, que refletia os hábitos da maioria da população. A concepção do estupro como um crime é antiga, mas a sua definição legal evoluiu consideravelmente de acordo com Crisólito, né? Então, não sei se pronunciar o sobrenome dele. O Código Criminal de 1830, em seu artigo 222, penalizava a relação sexual forçada com a mulher honesta, impondo prisão e a obrigação de um dote. A lei, no entanto, reduzia drasticamente a pena se a vítima fosse prostituta, o que mostra que a punição dependia da reputação moral da mulher. Mais tarde, conforme aponta Nascimento 2015, página 19, o nome estupro só fazia oficializado com o Código Criminal de 1890, que em seu texto dispunha o seguinte: o artigo 269 definiu o estupro como o ato de um homem abusar de uma mulher com violência, não importando se ela era virgem. A lei esclareceu que violência não significa apenas o uso de força física, mas também qualquer método que deixe a mulher sem as suas faculdades físicas e, portanto, incapaz de resistir, como, por exemplo, o antigo citava hipnotismo, clorofonia e até outros anestésicos. Com isso, é importante destacar que, em ambas as épocas, o sujeito passivo da infração só poderia ser do sexo feminino, ou seja, apenas a mulher era considerada vítima do crime de estupro. O Código Penal de 1940, conforme Nascimento, definia dois crimes sexuais principais: o estupro e o atentado violento ao pudor, ambos baseados no uso da violência ou grave ameaça. É fundamental destacar que, até a chegada da Lei 12.015 de 2009, a lei não considerava o crime de estupro de uma esposa por seu marido. O entendimento era que o sexo constituía uma obrigação do casamento, que deveria ser cumprida independentemente da vontade dos parceiros. Sobre isso, Crisólito, né, assim, outra citação dele, né, segundo essa antiga doutrina jurídica, uma mulher casada não podia ser vítima do estupro pelo marido.
A justificativa era que a relação sexual era considerada um dos deveres legais da esposa. O autor complementa que, embora seja evidente que o sexo não é o único objetivo do casamento, ele ainda assim era visto como uma obrigação dentro do matrimônio. Em consequência de tal ato, a vítima tinha sua autonomia sexual infringida e, para o autor de tal prática, nenhuma punição era imposta. Tratava-se de uma espécie de extinção da punibilidade em decorrência do elo a qual estava ligado a vítima e o executor do crime, que era justamente o matrimônio. Citaçãozinha aí, né, de outro autor. E segundo este antigo entendimento jurídico, o marido que usasse de violência para forçar a esposa a ter relações sexuais não podia ser acusado de estupro. A justificativa era que a lei definia o estupro como um ato sexual ilícito do sexo dentro do casamento, era considerado um dever recíproco entre os cônjuges. Pela legislação anterior, a Lei 12.015 de 2009, o estupro só estava caracterizado pela prática de conjunção carnal. Com isso, o simples ato libidinoso não configurava o crime de estupro, mas sim um atentado violento abordou, nas palavras aí de André Stefan. A legislação antiga fazia uma distinção clara entre dois crimes. O estupro era definido apenas como a conjunção carnal, penetração do pênis na vagina, o que significa que só podia ser praticado por um homem contra uma mulher. Por outro lado, o atentado violentar o pudor incluía todos os outros atos sexuais forçados, como sexo anal, oral, toques íntimos, etc., e podia ser cometido por qualquer pessoa, homem ou mulher, contra qualquer vítima. De acordo com o antigo artigo de 107, inciso 7º do Código Penal, o agressor que se casasse com uma vítima do estupro ficava livre de punição pelo crime. Tal possibilidade foi revogada com a promulgação da Lei 11.106 de 2005. Naquela época, entendia-se que o casamento do estuprador com a vítima era uma forma de abdicação do direito de queixa, já que a ação era privada e não pública e incondicionada. Inúmeras mudanças, inclusive com relações e interpretações constitucional da lei, foram consideráveis e fundamentais, expressando um avanço, já que a penalidade de tal crime se limitava apenas em punir a violência do homem contra a mulher e tão somente aos abusos ocorridos fora do matrimônio. Parágrafo 3. E crimes sexuais praticados no ciberespaço. A criminalidade intensificou a sua atuação na internet, atraindo por facilidades como anonimato e a complexidade investigativa, e se impõe um grande desafio às autoridades públicas que perceberam a necessidade de modernizar suas técnicas de investigação para fazer frente a essa nova realidade. A sociedade se transforma, seus membros e seus pensamentos também. As inovações tecnológicas atingem todas as tarefas humanas, junto conosco convivem as leis e esta precisam se adaptar às novas demandas de cada época. Da mesma forma, na palavra de Gabriel, né, duas citações assim, este crescimento da sociedade do nosso tempo, impulsionado por um progresso técnico mais rápido que o avanço das ciências sociais, exige uma resposta imediata para preservar sua harmonia, porque, caso contrário, pode-se prever voltar-se contra o indivíduo, pois a sua inorganicidade também acelera sua ineficiência para servir. Outra citaçãozinha aqui, tá? É inegável que a demora em criar leis eficazes para combater os crimes cibernéticos apenas contribui para o seu crescimento, por sua capacidade de constante renovação tecnológica. Torna-se cada vez mais difícil acabar com a impunidade. Trata-se de uma atividade criminosa que já gera lucros comparável ao uso do tráfico internacional de drogas, mas que não está associada à violência física ou aos estereotipos de guetos e favelas. A impunidade do ambiente virtual decorre de falhas na legislação atual. Os principais problemas são a falta de leis específicas para definir esses crimes, tipificação e a dificuldade da cooperação jurídica entre diferentes países. Ironicamente, a soberania nacional, que deveria proteger o Estado, acaba se tornando um obstáculo que protege os cybercriminosos e garante a sua impunidade. Dentre os diversos crimes cometidos no cyberespaço estão os crimes sexuais, que antes eram praticados apenas na realidade física material, mas agora se estenderam para um ambiente digital, obrigando os órgãos jurídicos do mundo todo a atualizar suas leis para alcançar essas condutas, de modo a proteger o princípio da taxatividade, o princípio
ou da dignidade da pessoa humana, evitando dessa forma a tipicidade da conduta expressamente danosa para a sociedade. A Lei 13.718 de 2018, que incluiu o artigo 218, linha C do Código Penal, passou a tipificar o crime de divulgação de cena de estupro, de cena de sexo ou de pornografia. É notório que o legislador brasileiro se voltou para o aumento da incidência de crimes sexuais em ambientes virtuais, aprimorando a legislação, incluindo legalmente condutas consideradas típicas que antes não tinham regulamentação específica. A seguir, analisaremos uma nova forma de crime virtual praticado em detrimento da dignidade sexual, denominada estupro virtual, tema bastante debatido atualmente, sobretudo em relação à possível violação dos princípios da legalidade, princípio da proporcionalidade e o da taxatividade. O que é o estupro virtual? A Lei 12.015 de 2009 reescreveu o artigo 213 do Código Penal, unificando os crimes sexuais. Antes dessa mudança, o estupro era definido estritamente como conjunção carnal forçada, penetração contra uma mulher. Qualquer outro ato sexual violento era classificado como um crime separado, ou atentado violento ao pudor. Antigo artigo 214, a nova lei aboliu dessa distinção. Agora, tanto a conjunção carnal quanto os outros atos libidinosos forçados são considerados um único crime, ou de estupro. Assim, se um agressor força a vítima a ambos os atos, ele responderá por um só crime de estupro. O estupro é um crime que ofende ou múltiplos bens jurídicos, crime aí pluriofensivo. O artigo 213 do Código Penal protege principalmente a dignidade e a liberdade sexual, mas também a integridade física e a liberdade individual, já que o crime envolve violência ou grave ameaça. A vítima pode ser qualquer pessoa, e a ação central do crime é constranger, ou seja, forçar alguém a fazer algo contra a vontade, retirando a sua autodeterminação. Nisso, o estupro se assemelha ao crime de constrangimento ilegal, artigo 146. Além disso, qualquer pessoa pode ser autor do crime, pois a lei não exige uma característica específica do agressor. O autor do crime do estupro, que pode ser homem ou mulher, utiliza-se de violência ou grave ameaça para cometer o ato. A violência é o uso da força física, resultado em lesões ou agressão, e pode ser dirigida à vítima, às pessoas próximas ou aos seus bens. A grave ameaça é a violência psicológica, a promessa de um mal futuro e sério que, diferentemente do crime de ameaça, artigo 147 do CP, pode ser até mesmo um mal justo. Com um desses meios, o agressor força a vítima à conjunção carnal, penetração do pênis na vagina, ou a praticar ou permitir outro ato libidinoso, como sexo oral, sexo anal, toques íntimos e etc. O artigo 213 do Código Penal define o estupro em 3 modalidades principais, todos executando mediante violência ou grave ameaça. A. Forçar alguém à conjunção carnal, penetração. B. Forçar alguém a praticar outro ato libidinoso. Aqui, a vítima tem um papel ativo, como ser coagida a se masturbar ou a praticar sexo oral em terceiro. C. Forçar alguém a permitir que se pratique nela outro ato libidinoso. Neste caso, o papel da vítima é passivo, como ao se forçada a receber sexo anal ou oral. Tá? Aí vamos lá, vamos dar continuidade. A chave para entender o estupro virtual está nas modalidades A e B. A lei entende que, para esses atos, não é necessário o contato físico entre o agressor e a vítima, basta que o corpo da vítima seja usado no ato sexual. Portanto, o estupro virtual ocorre quando um agressor à distância é usado e usando meios tecnológicos como videochamada, ameaça gravemente a vítima para forçá-la a praticar ou permitir um ato libidinoso, mesmo sem o toque. O crime se configura porque todos os elementos da lei, coerção e ato sexual envolvendo o corpo da vítima estão presentes. Olha, vamos lá, dando continuidade.
O estupro virtual é um resultado direto do avanço da tecnologia e social das últimas décadas. Com a expansão da internet e das mídias sociais, o crime de estupro se modernizou, deixando de se limitar aos atos físicos para ocorrer também no ambiente digital. Por ser um crime muito recente, ainda existem poucos casos julgados pela justiça. Isso provavelmente se deve ao fato de que muitas vítimas, por medo, não denunciam, o que permite que o crime aconteça com frequência na impunidade sem deixar registro. Atualmente, o entendimento dominante é que o crime de estupro pode sim ser praticado em ambiente virtual, mas ressalta-se que existem vozes que entendem que a tipificação da referida conduta afronta o princípio da legalidade. Logo, conforme ressalta Andressa, enfim, outra citação dela aí, o argumento de que o estupro virtual fere o princípio da legalidade é equivocado. A conduta praticada no ambiente virtual se encaixa perfeitamente na definição de crime de estupro do artigo 203 do Código Penal, pois o agressor, de forma intencional, usa de grave ameaça para forçar a vítima a praticar atos libidinosos. Não há uma ação nova ou diferente daquela que a lei descreve. O que muda é apenas o meio utilizado, o que é virtual. Portanto, o princípio da legalidade é respeitado, pois a conduta já está prevista em lei. Com isso, é plenamente típica a prática do estupro virtual, em que o agente utiliza do meio virtual para a prática do crime, mas a conduta ocorre no mundo dos fatos, classificando a sua materialidade delitiva, evidenciando que a legislação penal não deve permitir que os meios tecnológicos sirvam de guarita para a prática de condutas criminosas, antes praticados no mundo material, mas aqui atualmente migraram para o ciberespaço, merecendo a devida reprimenda penal. O direito penal se baseia em princípios que refletem os princípios fundamentais da política criminal do Estado, uma vez que eles não são responsáveis por nortear a elaboração de leis, regras e normas jurídicas. Outra questão é o princípio da proporcionalidade, uma vez que há muita discussão sobre esse princípio. De acordo com o princípio da proporcionalidade, uma medida é considerada adequada para atingir os objetivos para os quais foi proposta, uma vez que causa mínimo impacto entre as decisões possíveis, permitindo menor custo aos direitos fundamentais. Aliás, ninguém pode ser prejudicado em seu direito e ações judiciais desproporcionais. Outra citaçãozinha aqui, tá bom? Aí vamos lá. O interesse da sociedade não é apenas que poucos crimes aconteçam, mas principalmente que os crimes mais nocivos sejam os mais raros. Para isso, as punições previstas em leis devem ser mais severas e medidas que o crime for mais prejudicial ao bem comum e mais propenso a se popularizar. Portanto, é necessário que exista uma proporção entre a gravidade do crime e a dureza da pena. O princípio da proporcionalidade, de forma precisa, requer um vínculo axiológico e, consequentemente, agradável entre o ato praticado e as consequências jurídicas, o que torna evidente a proibição de qualquer excesso. É importante ter em mente que o direito penal tem como objetivo principal a proteção do cidadão contra o Estado e deve obedecer aos diversos princípios para que as penas sejam adequadas à magnitude da lesão, ao bem jurídico representado pelo delito e à periculosidade criminal do agente. Diante da pena mínima de reclusão de 6 anos, surge a seguinte questão: a justiça impune ao autor do estupro virtual nas penas previstas do artigo 213 do Código Penal? É uma pergunta. Além dos métodos menos letais utilizados do estupro virtual, outro fator relevante a ser levado em consideração são as consequências do crime. No estupro virtual não há contato físico e, apesar de não ser um requisito para a tipificação do crime, é expressamente relevante quando o assunto é o resultado do crime e o comportamento da vítima. As consequências e as sequelas não são as mesmas. A vítima do estupro que tem contato físico sofre um trauma de maior gravidade, com dimensões avassaladoras, que não se compara ao estupro que há contato físico. Tá? A punição, pena, deve ser proporcional à gravidade do dano que o crime causou. Da mesma forma, a medida de segurança deve ser adequada ao nível de periculosidade da pessoa.
Esse princípio de proporcionalidade não existe apenas para prevenir crimes, mas é, acima de tudo, uma exigência fundamental de justiça. É notório que o sistema jurídico deve proteger diversas formas de danos existentes e as que estão surgindo. Dessa forma, diversos princípios do nosso ordenamento jurídico são desrespeitados e a pena ultrapassa a medida de culpabilidade. No estupro, a dignidade e a liberdade da vítima são violados, mas a punição não é adequadamente punitiva. É preciso criar uma tipificação específica que seja taxativa e proporcional para punir essas condutas. Mas que diz respeito à dignidade sexual, a nossa legislação deve ser categórica com as leis adequadas a cada tipo de estupro, a fim de que haja justiça para a vítima e ponderação quanto à conduta do acusado e as sanções previstas no nosso ordenamento jurídico em relação ao princípio da taxatividade. É necessário que a lei penal seja, dentre outras particularidades, categóricas e certa. O direito penal deve ser apresentado de forma detalhada e clara, logo a norma deve ser taxativa. Não é somente a situação da vítima que deve ser analisada com cautela, mas também a situação do acusado. É perceptível que a falta de regulamentação legal adequada que garanta um equilíbrio na punição imposta ao réu, falta uma narrativa objetiva sobre o estupro virtual, e sem isso e com as opções disponíveis ao Poder Judiciário, o órgão julgador pode fundamentar a sua decisão sem respeitar os princípios estabelecidos pelo nosso ordenamento, deixando o acusado à mercê de possibilidades quando, na verdade, deveria ser punido de forma que danos indesejados não o causassem. As relações anais ou orais, por exemplo, estão de acordo com as penas previstas no artigo 213 do Código Penal, enquanto o estupro virtual não está previsto na Lei 13.718 de 2018, na necessidade de estabelecer parâmetros que permitam a censura com devido grau de ponderação e taxatividade para que não haja, dessa forma, sanções desequilibradas e desarmoniosas. A punição excessiva não promove uma maior proteção, pelo contrário, condena o sistema penal a uma função meramente simbólica negativa. O objetivo deste trabalho não é demonstrar que o estupro virtual não é um crime passível de punição, como já foi mencionado anteriormente. Ele viola o bem protegido pelo nosso ordenamento jurídico, que é a dignidade sexual da pessoa. A analisar os desafios jurídicos e as técnicas de investigação criminal aplicável ao crime de estupro virtual no Brasil, com foco na adequação da resposta penal do Estado. O estupro virtual é um crime que carece de tipificação específica que traga uma punição adequada e para o autor do ato. É indiscutível a necessidade de estabelecer parâmetros que permitam a censura ou devido critério de ponderação e taxatividade para que não existam sanções desequilibradas e desarmonizadas. Alguns autores argumentam que é inconcebível falar em estupro virtual, uma vez que ele só pode ser real. Essa tese ignora completamente o princípio da legalidade e, com isso, aumenta a insegurança jurídica. Isso é especialmente grave em um contexto social já prejudicado pelo excesso de leis penais que são criadas a partir de um processo legislativo contínuo e irracional. É notório salientar que o estupro é considerado um crime hediondo e inafiançável. A punição excessiva de um delito a punição excessiva de um delito é uma evidência de que o objetivo do Estado é a sanção, o que, por sua vez, implica em gastos excessivos. No decorrer muito tempo, a ausência de regulamentação legal na internet no Brasil foi escape para o Poder Judiciário tornar-se para o espaço do legislador e passasse a disciplinar referido ambiente através de decisões jurídicas, tratando-se de verdadeiro ativismo jurídico, tendo como base os casos concretos submetidos à apreciação do julgador. O legislador brasileiro notou a necessidade de criar leis específicas para a internet. Uma das mais importantes é a Lei 12.965 de 2014, o Marco Civil da Internet. Essa lei estabelece os princípios de direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, define a responsabilidade dos governos federais, estatais e municipais no assunto.
Dentro dessa legislação, a internet é definida como um sistema global de protocolos lógicos de uso públicos e irrestritos, que tem como finalidade permitir a comunicação de todos dados entre terminais por meio de diversas redes. É importante ressaltar que o Marco Civil da Internet representou um importante avanço, tendo em vista que até então não havia uma legislação específica que disciplinasse as relações em ambiente virtual, passando a garantir uma segurança jurídica para os usuários de redes mundiais de computadores. Nas palavras aí de Ronald, né? Antes do Marco Civil não havia uma regulamentação civil para a internet no Brasil. Ao contrário do que alguns poderiam pensar, essa falta de lei não gerou liberdade, mas sim uma grande insegurança jurídica. A razão para isso era que, na ausência de regras claras, os juízes decidiam os casos criando soluções pontuais ad hoc ou baseando-se em suas próprias opiniões, o que levou a muitas decisões jurídicas contraditórias. Né? Com certeza, o parágrafo aborda a importância do Marco Civil para o direito penal e as dificuldades na investigação de crimes virtuais. A seguir, a redação original está um pouco confusa e com erros. As versões a seguir corrigem esse ponto e organizam as ideias de forma mais clara e profissionais. Apesar de ser uma lei civil, o Marco Civil da Internet é muito importante para o direito penal. Ele define conceitos e regras para obter provas que ajudem a comprovar um crime digital, materialidade, e a identificar quem ou cometeu a autoria. Essa ajuda é crucial, pois os crimes virtuais são um problema real. São um problema real. Deixa eu ver aqui. É crucial, pois são um problema real e crescente, e sua investigação enfrenta enormes dificuldades. Entre os desafios estão a falta de infraestruturas nas delegacias e a pouca qualificação técnica de polícias, promotores e juízes, tá? Aí tem aqui, ó. Aí vamos lá, esse aqui é o último tópico aí, acho que é o tópico central aí do meu trabalho de pesquisa, tá? Investigação criminal e tecnológica do estupro ritual, analisando em casos práticos, tá? Com base nas informações que foram expostas, é evidente que os crimes sexuais se infiltraram na internet, levando a um conflito legal e jurisprudencial significativo, particularmente no que diz respeito aos métodos de investigação criminal que existe a atualização de acordo com as mais recentes técnicas práticas criminais. Por exemplo, prática de estupro virtual, como convenções criminais, também deve ser considerada. Caso aí, tem primeiro caso aqui, tá? O caso é a condenação em primeira instância, tá? O caso analisado envolve um estudante de medicina de 22 anos de Porto Alegre que utilizava a rede social com áudio e vídeo para manter conversas de cunho sexual com a menina de 10 anos, localizada em São Paulo. Em alguns desses encontros virtuais, ambos chegavam a ficar nus. A situação foi descoberta pelo pai da criança, que acionou a polícia. A investigação resultou na prisão da estudante, com quem foram encontrados cerca de 12 mil imagens de pornografia infantil. A juíza Tatiana, da Sexta Vara Criminal de Porto Alegre,
condenou o réu por 3 crimes, né? Posse de pornografia infantil, aliciamento de crianças para exibição de pornografia, ambos previstos lá no ECA, e crucialmente estupro de vulnerável, artigo 217 do Código Penal, praticado por meio virtual. A magistrada fundamentou que, apesar da distância física entre o agressor e a vítima, o crime de estupro se configurou, pois a interação ocorria em tempo real e o estudante transcendia a posição de mero espectador, participando ativamente dos atos libidinosos e mantendo a vítima à disposição dos seus desejos sexuais. A análise e a confirmação em segunda instância, tá? A defesa recorreu da decisão, mas ao Tribunal de Segurança de segunda instância a defesa recorreu da decisão, mas o Tribunal da Segunda Instância manteve a condenação. A desembargadora relatora do acórdão, Fabiana, não sei pronunciar o nome talvez, afirmou que as provas demonstravam claramente a intenção e as práticas dos atos libidinosos por parte do acusado em pelo menos 2 ocasiões. A relatora também refutou 2 teses de defesa. A de que o réu acreditava que a vítima era mais velha, pois os fatos nas redes sociais evidenciavam a pouca idade do menino, e o pedido para desclassificar o crime de estupro para a importunação sexual. Ficou estabelecido que a conduta do réu, impulsionada pela lascívia, foi muito além do assédio, enquadrando-se perfeitamente no tipo penal do estupro de vulnerável, mesmo sem o contato físico. Com base nessa análise, a condenação foi confirmada. A gravidade do agente e a fixação da pena. Os demais desembargadores acompanharam o voto da relatora. A desembargadora Naeli acrescentou em seu voto que, caso se tratava de um agente de extrema periculosidade, ela destacou que o réu, um estudante universitário, usou de sua esperteza, ardileza para atrair a criança e praticar os atos, ferindo gravemente sua dignidade sexual e apresentando indício de ser um verdadeiro predador sexual, diferente de casos comuns. Com base nessa avaliação da periculosidade do agente, a desembargadora argumentou ser inviável aplicar qualquer atenuante, como a de crime tentado, pois isso seria desproporcional à gravidade dos fatos. Assim, a pena foi fixada em 12 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, com base na conclusão de todos o colegiado. Dando continuidade aqui, tá? Vou terminar isso aqui. Outros casos de estupro aconteceram na cidade de Teresina, Piauí, no ano de 2017, em que um homem fez imagem da sua ex-namorada nua enquanto dormia, criando um perfil falso em sua rede social, ameaçando divulgar as imagens caso a moça não enviasse mais fotos íntimas para ele. Com medo de ter sua intimidade divulgada pelo ex-parceiro, a mulher de 32 anos acabou aceitando se masturbar usando vibradores e introduzindo outros objetos em seus genitais, mostrando as imagens aos criminosos. Com isso, foi aplicando a penalidade para o caso de estupro. Ainda assim, o homem criou um segundo perfil falso com o nome da vítima, onde publicou toda a matéria, além de fotos do filho e da família da mulher. Então, a vítima decidiu procurar a polícia e, com a ordem judicial, os investigadores descobriram o IP do computador do criminoso, descobrindo a sua identidade real para o delegado que aconteceu um estupro ocorrido no ambiente virtual, já que o homem obrigou a mulher a realizar práticas sexuais sob ameaça. Ela foi constrangida mediante grave ameaça para manter os atos libidinosos, e isso caracteriza crime de estupro, afirmou Carvalheiro. A análise dos casos previamente mencionados evidencia o papel central do endereço do protocolo da internet, que é o IP, na persecução penal dos crimes cibernéticos, visto que foi a partir de sua identificação que as autoridades lograram êxito na captura dos autores. O Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014,
conceitua formalmente o endereço do IP como o código atribuído a um terminal de rede para permitir sua identificação. Artigo 5º, né, inciso 3, funcionando na prática como a impressão digital do dispositivo, adicionalmente, a legislação define os registros de acesso a aplicações como as informações de data e hora de uso de serviço a partir de um IP, artigo 5º, inciso 8º. Com base nesse dispositivo, a autoridade investigativa, né, uma vez de posse do IP, pode apurar materialidade e autoria delitiva por meio da análise dos registros de acesso. O procedimento para a requisição de tais registros encontra-se disciplinados no artigo 215, né, 15, 22 e 23 da referida Lei do Marco Civil. Tá? Ao mencionar as partes interessadas, note-se que a legislação abrange não apenas as autoridades policiais e promotores de justiça, mas também a Defensoria Pública e os advogados, uma vez que todos possuem capacidade de solicitar juridicamente acesso aos registros eletrônicos. Se a solicitação para obter os registros ocorre durante um processo judicial em andamento, isso se dará no contexto inicial da investigação ou de forma autônoma. É importante ressaltar, no entanto, que os advogados somente podem requerer tais registros em casos de crimes passíveis de ação penal privada ou auxiliarem o assistente de acusação desde que esteja autorizado pelo juiz. É importante diferenciar registros eletrônicos de dados cadastrais dos usuários. Dados cadastrais, como nome e endereço, podem ser solicitados diretamente por uma autoridade administrativa, como a polícia, promotores de justiça e a defensoria pública. O advogado, por não ser considerado uma autoridade administrativa, não pode fazer essa requisição direta para obter a identidade do usuário de um IP ou do dono de um site. O advogado precisa de uma ordem judicial. Localiza a posição física exata de um usuário apenas pelo seu endereço de IP em uma tarefa extremamente complexa. Isso ocorre porque o IP geralmente não aponta para a residência do usuário, mas sim para o provedor de acesso da internet. É o provedor que gerencia como esses endereços são distribuídos entre seus clientes, muitas vezes de forma dinâmica e abrangendo vasta área geográfica. Portanto, qualquer investigação precisa primeiro analisar a complexa estrutura de redes e os registros internos de provedor responsável. É importante ressaltar que o provedor pode alterar sua configuração conforme a necessidade, reduzindo bastante a possibilidade de localização, pois caso funcione em uma determinada localidade específica, encontrar o endereço do IP torna-se tarefa simples. O GeoIP, ou geolocalização do IP, consiste em técnicas distintas na análise da forma de atribuição dos endereços do IP e registros públicos de atribuição. É relevante notar que os acessos da internet são realizados por meio de um número único de protocolo, IP. Entretanto, é comum não ser possível identificar o usuário específico que esteja utilizando a máquina naquele momento, dando que o IP representa um acesso e não uma pessoa, em caso de crimes cometidos em computadores públicos como lan houses e cybercafés, a fim de evitar dificuldades na sua identificação do verdadeiro culpado. Alguns estados e municípios estão implementando legislações que exigem que as lan houses mantenham registro de seus clientes. Em São Paulo, a Lei 12.228 de 2006 estabelece obrigatoriedade de manter os registros dos dados cadastrais dos usuários de conexão de internet, lan houses e cybercafés por 60 meses. Fica claro, portanto, que a ideia do anonimato total na internet está ultrapassada, o que dificulta a ação do criminoso, que contava com essa suposta proteção para cometer delitos. O ambiente digital, como cenário para a ocorrência de crimes sexuais, como o fenômeno do estupro virtual, pode ser rastreado e identificado pelas autoridades responsáveis pela investigação criminal, sendo geolocalização do endereço do IP uma técnica fundamental da investigação que impulsiona as complexas apurações cibernéticas. Considerações finais.
O texto argumenta que a legislação brasileira atual, a Lei 12.500 de 2009, possui uma lacuna crítica, pois foi concebido com estupro virtual, modalidade de violência sexual sem contato físico e baseada na coerção psicológica online. Isso gerou um intenso debate. De um lado, a tentativa de aplicar o artigo 213, estupro físico, por interpretação extensiva de outro, o alertar do que isso fere os princípios penais fundamentais como o da legalidade e o da taxatividade, forçar a adequação da lei atual gera insegurança jurídica e risco de punições desproporcionais. A conclusão é que a solução mais segura e tecnicamente correta é a criação de uma legislação específica. Um tipo penal próprio definiria claramente a conduta e estabeleceria uma pena proporcional. O texto finaliza enfatizando que, embora a investigação, exemplo, rastreamento do IP, seja viável, a prevenção através de educação digital é fundamental. Aí tá as referências aí bibliográficas, tá? E por fim, gostaram? Tá aí o meu TCC. Ele vai te prender do começo ao fim. E por fim, para finalizar, terminar esse vídeo 1 hora gravando aí, vou finalizar esse vídeo, vou postar ele lá no YouTube, tá? E é isso, galera. Então, só tem uma última coisa para falar assim, ó. Se inscreve no meu canal, dá um like e compartilha para mim poder continuar. A parada é semanal, tá bom? Dá uma força aí pro Bruno Silva Cardoso e até a próxima. Quem gostou do meu tema aí, dá um like e compartilha. Fui! Muito obrigado!